Esse é o segundo vídeo da série sobre os 4 temperamentos, mais especificamente sobre esse livro do Dr. Ítalo Marcilli, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Se você perdeu o primeiro vídeo, clica no card que vai aparecer aqui em cima e assista, faz o seu teste e depois volta para continuar nesse vídeo aqui, porque no vídeo de hoje a gente vai conhecer melhor a origem de cada temperamento. Mas antes eu quero pedir para você, olha se você está inscrito nesse canal, ative o sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos que vão dar seguimento a essa série, ok? Bem, o autor do livro, ele nos conduz até a chave para a compreensão dos temperamentos, explicando que a nossa essência é a nossa história contada com a própria vida. Por exemplo, a que estamos nesse momento fazendo. O temperamento, como o nome lembra, é aquilo que tempera, que te confere um sabor. E ele não muda ao longo do tempo. Se você nasceu sanguíneo, você vai morrer sanguíneo. A grande questão é se você vai ser um sanguíneo em equilíbrio ou em desequilíbrio, desenvolvido ou piorado. Então, é um conhecimento de base para todo um trabalho posterior de crescimento integral do ser humano. E para você contar a tua própria história, com um pouco mais de ferramenta, digamos assim, o Dr. Ítalo Marcilli, ele explica que há cerca de 600 anos antes de Cristo, os gregos desenvolveram ideias sobre a origem do mundo. E eles chegaram à conclusão que no princípio de todas as coisas estão os 4 elementos: o fogo, a água, a terra e o ar. Eles consideraram que esses elementos têm uma estrutura com a qual todo o resto se revela, incluindo o ser humano. Se você ficou com dúvida sobre o teu temperamento quando você fez o teste no primeiro vídeo, com esse vídeo, possivelmente você vai resolver esse problema, tá? Deixa nos comentários já se você descobriu qual é o seu temperamento, se tem dúvida, quem sabe a gente pode ajudar nos próximos. Vamos pensar numa cruz. Ela tem um eixo horizontal e tem um eixo vertical. E a gente vai dispor nessa cruz com algumas qualidades inerentes aos 4 temperamentos: ser quente ou ser frio, ser úmido ou ser seco. O fogo tem características quente e seca. Então, os coléricos, eles vão colher dessas duas características. Já o ar, ele é quente e úmido. Os sanguíneos vão colher dessas características. A terra, ela é seca e fria. Então, os melancólicos, eles vão se construir a partir dessas qualidades. A água é fria e úmida. Então, essa é a região dos fleumáticos. Tendo isso em mente, agora sim eu vou elencar o que significa ser quente ou ser frio, ser seco ou ser úmido, tá? Então, entenda uma coisa, eu vou falar sobre 2 temperamentos ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu estou olhando para um eixo inteiro, composto de 2 pontas, tá? De 2 lados. Então, quando eu falar da característica de ser seco, né, eu vou estar falando dos coléricos e dos melancólicos. Quando eu falar sobre ser úmido, eu vou falar dos fleumáticos e dos sanguíneos. E depois, analisando verticalmente, quando eu falar sobre ser quente, eu vou falar sobre coléricos e sanguíneos. E quando eu falar sobre o ser frio, eu vou falar sobre os melancólicos e os fleumáticos. Mas deixa eu parar para fazer um lembrete. Deixa já o seu like nesse vídeo, se você acha que o conteúdo é relevante, porque isso ajuda o YouTube a identificar conteúdos relevantes quando alguém faz uma busca. Outra coisa, ache a gente lá no Instagram, Último Banco JC. Procura a gente e siga a gente também nessa rede social, no Facebook Angélica Pavão, e assim você vai ficando mais próximo do conteúdo sempre cristão que valoriza a família que a gente tenta transmitir e compartilhar. Então vamos começar pensando só no eixo horizontal. Nesse ponto,
você vai precisar se seu temperamento está mais para úmido ou para seco. Eu vou dizer as características próprias dos temperamentos úmidos primeiro. Então, ou seja, quem vai ter característica úmido? Sanguíneos e fleumáticos. Então, o que faz parte dessa característica? Necessidade de envolvimento, falta de colocar normas, adaptabilidade, fluidez, não retém ofensa, não são implicantes, não prolongam impactos, eles costumam ser mais pacíficos, compreendem intelectualmente, sem guardar ressentimento no peito, né? Então não envolve só memória, mas principalmente falamos sobre o peito, na alma, né? Agora, sobre os temperamentos que são ditos secos, a saber, os coléricos e os melancólicos. Bem, eles assumem uma estrutura fixa e não mudam facilmente. Tem firmeza, capacidade de se formatarem, né? Ou seja, de receberem uma forma. As impressões são dificilmente refeitas. Aquelas primeiras impressões, elas ficam mais difíceis de serem refeitas. Eles não apenas lembram, mas eles retêm, eles mantêm o sentimento original no peito. Eles não conseguem se desfazer do que se alojou no peito. Agora, olhemos as qualidades próprias dos temperamentos no eixo vertical da nossa cruz. Primeiro, vamos olhar as características dos temperamentos chamados quentes, coléricos e sanguíneos. Têm reação, explosão, reagem a ofensas com réplicas, têm tendência a rebater. Por essa capacidade de reação expansiva, costumam ser mais reprimidos na educação. Quando não desenvolvem o domínio de si, acarretam muitos problemas. Agora, se bem educados, por outro lado, eles obtêm muita vantagem na hora de ação. Eles organizam seu mundo interior quando se expressam, então pode deixar falar. E por fim, algumas características dos temperamentos frios, os melancólicos e fleumáticos. Bem, a frieza lhes confere a capacidade de concentração. Já a expansão, que é própria dos temperamentos quentes, ela é bem gradativa em relação aos temperamentos frios. A primeira reação é sempre tentar analisar, compreender, uma elaboração interior. Então, a réplica dos temperamentos frios, ela é mais tardia, ela vem um pouco depois. Eles têm pouca movimentação e inquietação também diante das situações. Assim, a gente viu algumas qualidades que compõem os temperamentos e dessa forma você tem condições ainda melhores para se classificar em um deles. E também há outras pessoas, incluindo seus filhos, e deve fazer. E você pode descobrir até mesmo o temperamento de um bebê. É bem possível analisar o comportamento, a personalidade desde os pequenos bebês. E é interessante que você faça, porque no próximo vídeo dessa série eu vou falar especificamente das crianças, dentro de cada temperamento, principalmente como motivá-las, porque a partir desse conhecimento básico, como podemos melhorar, crescer, né, evoluir. Eu espero que você tenha conseguido se localizar em cada ponto da nossa cruz, de acordo com o eixo horizontal e vertical, e assim você possa confirmar de que temperamento você foi feito. Deus abençoe a você e aos seus, e até a próxima.